Olá, maravilhosas! Estamos aqui em mais um podcast Entre Elas. E hoje é dia da maravilhosa Alaine Batista. Ela vai estar aqui contando a sua história de empreendedorismo, história de vida, para inspirar você que está em casa e acha que não pode empreender. Mas ela vai contar a história dela e vai te inspirar. Alaine, Vamos muito sim. obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu quero primeiramente que você se apresente, porque algumas pessoas lhe conhecem, mas outras Sim. vão passar a conhecer a Alaine agora e sua história. Então pode se apresentar. O prazer é todo meu, é uma satisfação imensa, Débora, estar aqui com vocês. Já tenho Obrigada. visto, né, o trabalho de vocês, né, não somente com mulheres, e eu acho isso incrível, muito joia, porque existem homens também que precisam aprender, desenvolver, né, se associar às suas mulheres, Isso. às vezes esposa, às vezes filha, né, dar esse incentivo também, e a gente só dá o que tem. Então, entre elas, ele existe para isso. Desde já eu agradeço também por estar aqui com vocês, né? Contribuindo, somando com esse trabalho tão lindo e que tem a crescer ainda muito. Amém. É Tenha uma honra, viu, certeza para disso. nós. Tem muita mulher por aí e homem precisando falar dos seus, não somente dos seus negócios, mas dos seus sonhos, Histórias de das vida, né? histórias, exatamente. Que realmente são as histórias que nos conectam e Isso. inspiram outras pessoas. E hoje você vai conectar muitas pessoas com a sua história. Espero que sim, espero que Pode sim. começar a falar um pouco sobre você, pode se apresentar, fique bem à vontade, viu? Você está Tá em bom. casa. Obrigada, obrigada. Então vamos lá. Eu me chamo Alaine Batista, sou casada há 19 anos, vai fazer esse ano. Tenho 2 filhos, Larissa e Cauê. Larissa de 22 e Cauê de 16, meus filhos. Deus me agraciou com as 2 experiências, então eu sou muito bem-sucedida, tenha certeza disso. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas por que que você é casada há 19 anos e Larissa tem 22? As Isso. contas não batem. Olha, eu confesso que eu pensei isso. Porque faz parte da intencionalidade da minha vida falar sobre isso. E eu venho falando sobre esse assunto há pouquíssimo tempo. Então, vocês são privilegiados. Vem Privilegiadas. conteúdo bem diferente hoje, Então, viu? assim, a Laine do início, eu tenho 45 anos hoje, com muita alegria de viver, com muita satisfação com a minha vida. Porque não somente eu, mas como todas as pessoas passam por dificuldades, circunstâncias Sim. adversas que nos fazem crescer, nos fazem evoluir de alguma maneira. E eu tenho aprendido nesses 45 anos que nada de ruim que me aconteceu É em vão. nem é em vão, nem foi para me destruir, foi para me ensinar, foi para forjar o meu caráter. Para construir a Laine de hoje, né? O que aconteceu no passado. Exato. Essa que hoje se produziu com maquiagem, com cabelo, para estar aqui. Até blazer. Mas você é Colocamos, lindona! obrigada. Mas porque realmente a ocasião é especial e todas as pessoas que vão ver esse momento de conversa, de apresentação de quem eu sou ou estou hoje, também são especiais e vai fazer diferença. Então, essa Alaine, ela nasceu, né, em 1979. E quando a minha mãe me teve com 18 anos de idade, ela fugiu de casa para casar com meu pai, achando que seria a solução para a vida dela, né? Vivia num regime muito aprisionado, rígido pelos meus avós. E aí ela achou que seria o caminho da felicidade. Só que aí, quando eu nasci com 2 anos de idade, meu pai abandonou a casa e a trocou por outra mulher e ela teve a minha irmã. Nesse tempo aí, ela me conta essa história. Minha irmã faleceu ainda novinha, com 1 ano e 3 meses. No caso, seu pai deixou sua mãe com com 2 filhas. E uma recém-nascida, né? Isso, exatamente. Um bebê também, 2 aninhos é uma Isso. criança muito... É, verdade. E aí ele saiu de casa, se tornou alcoólatra, né? Entrou para a vida da bebida. Era policial na época e perdeu a farda por conta da vida desregrada. E aí ela começou a procurar meios para me criar.
Minha irmã Para fala ser a isso. mãe e o Para pai. ser a mãe e o pai. É essa fala que ela usa sempre. Eu disse, não, você é minha mãe. Você é minha maninha até hoje, né? Então ela se deu, ela se doou para me criar, para me educar. Ele não, meu pai não quis saber, né? No início foi muito difícil, ela conta. E aí eu fui crescendo e ela foi trabalhar numa creche, que ela é pedagoga, minha mãe. E aí depois ficou difícil para ela se manter na creche, porque o pré-adolescente dá trabalho, né? Eu imagino. E Os aí, conflitos, assim, os obstáculos que ela passou. Porque, assim, hoje em dia, ser mãe solo já é muito complicado. E olha que isso, hoje as pessoas têm muito acesso a muito suporte. exatamente. E imagino antigamente. Naquela época, Isso né? porque era tudo muito rígido. E Isso, mulher separada era vista de uma outra maneira, né? exatamente. Então ela teve que realmente passar Ela por... enfrentou muitos embates, inclusive dentro da família, né? Que é o primeiro local que a gente recebe a Exatamente. pancada, né? Exato. O vira as costas, o não. Exato. Ela E sofreu bastante, mas aí foi aprendendo a lidar com tudo isso ao longo dos anos, isso. né? E assim, como você começou, cooperou para a pessoa que ela é hoje, porque eu vejo isso também. Todas as dificuldades que nós passamos contribuem. Você tem a escolha de olhar pelo lado positivo ou pelo negativo. Ou você Isso. usa aquilo para lhe diminuir, para lhe vitimizar, ou você faz aquilo um combustível realmente para você transformar a sua vida e crescer. Exatamente. Então, assim, eu vejo sua mãe e você também, já nesse pouquinho de história, nessa situação. A nossa história realmente é de transformação. Isso. É de superação, né? Desde o início. E aí eu comecei a crescer, fui querer ajudá-la. Porque eu via que ela tinha esse empenho. Nunca me deixou faltar escola, nunca me deixou faltar alimento, nem que ela tivesse que pedir a alguém, nem que ela tivesse que vender o que tinha. Às vezes ela deixava de comer para me dar. Imagino. Né? Deus, ele sabia tanto que ficou só eu. Né? A minha irmã não cresceu junto comigo, não foi da permissão dele, mas ela fez de tudo para cuidar de mim. E eu vivenciei tudo aquilo. E aí comecei a conviver com o padrasto, né? Porque o meu pai ele não dava assistência, ele não procurava, mas eu amava e eu amo muito, né? Até eu morrer. E eu tinha curiosidade de saber como é que era viver com o pai. Eu não sabia. Fica um vazio, não é? Ficou. Até hoje existe. Só que assim, ao longo do tempo a gente vai Consegue tratando. tratar. E aí, quando eu cheguei na adolescência, a partir de 10, 11 anos de idade, eu comecei a querer vender coisas para adquirir algum dinheiro e ajudar a minha mãe. Porque aí ela comprava, era passe estudantil na época, né? Era aqueles valezinhos, aqueles papeizinhos. Papeizinhos, exatamente. Então tinha que comprar os passes, tinha que pagar lanche, eu gostava de, sempre fui vaidosa, eu gostava de ter batom, perfume, essas coisas. Então eu comecei a vender flau em casa, era um sucesso, Somos né? duas. Eu Isso, sou dessa época. Nordeste, quente e arretado, né? Eu digo, Isso. vamos vender flau. E comecei a vender flau e aquilo fluía. Na nossa casa, tinha um pé de goiaba. Já ajudava, você já tinha a fruta para fazer o flau, não gastava. Então, quando era na época, eu dizia, vamos fazer flau para vender. E a gente vendia flau. Depois eu comecei a vender Avon. E aí fui crescendo e na adolescência, né, vim para a juventude e sempre vendendo alguma coisa. Mas eu sempre dizia que eu não sabia vender nada. Mas você já sabia e não percebia. Não percebia, exatamente. E minha mãe sempre dizia, e ela diz até hoje, Alaine, tudo que você botar a mão, prospera. Você vende, você consegue realizar. E aí fui crescendo. Aos 19 anos, eu decidi casar, né, sair de casa. E aí tive a minha filha com 22, eu fui casada a primeira vez. O pai biológico da minha filha faleceu, eu fiquei viúva. Né? E aí, em seguida, eu amei. Eu não me apaixonei, eu não namorei, eu não nada. Eu amei o meu esposo, hoje, Jedson Batista. Como foi essa parte? Me conta! Ai, marido lindo, te amo. Eu amei. Simplesmente foi um amor que eu não conhecia. Não que eu não tivesse amado, né, o pai biológico da minha filha, o primeiro marido, mas era diferente. Era algo que eu não sabia explicar.
era mais forte do que eu entendia. Deus recolheu um e ele deu de presente um outro, Multiplicado. né? Bem... Multiplicado. Mas eu amava, ele não me amava, não. Eita, Era eu mulher. sozinha. A gente comentando sobre isso hoje, a gente ri. Mas na época foi difícil. Foi uma luta muito grande. Eu imagino. Foi muito grande. Foi amor, assim, ao primeiro olhar. Meu e dele. De mim para ele. Você notou ele, mas ele não te notou. Não, exatamente. Mas enfim, fui lutar por esse amor. Já tinha minha Laricinha, né? E ele foi, depois que o pai dela faleceu e tudo, ele a adotou com 3 anos de idade como filha. Que lindo, porque então, é difícil um homem hoje assumir. ele vai até ficar chateado comigo que eu tô falando isso aqui, que a gente não abre isso publicamente. Porque ele pediu que a assumisse como filha. Ela é filha dele, de mais ninguém. Então, assim, não tem distinção entre os nossos filhos. E é lindo essa atitude dele, porque é difícil um homem assumir o filho de outra pessoa. E ele realmente assumiu a paternidade, né? Exatamente. E aí veio o Cauê, depois de 6 anos que eu tinha... A Larissa tinha 6 anos. E aí nasceu o Cauê. Nossa bênção. E somos hoje uma família em 4 pessoas. Uma família feliz, uma família que se compreende, uma família que se completa. Amém. E como eu não tive isso antes, eu lutei com todas as minhas forças para ter essa família que eu tenho hoje. Você proporcionar para os seus filhos a família que você queria ter e não... Exatamente. Então, quando eu tive, meu segundo filho nasceu, eu abdiquei do trabalho fora de casa. Porque eu sempre fui muito independente, sabe? Porque como eu tive essa juventude, essa adolescência de lutar para sobreviver, junto com a minha mãe, então ela me formou assim, né? Primeiro seu trabalho, vai estudar, você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que fazer as coisas, você tem que dominar a sua vida. Eu não vou viver para sempre. Minha mãe sempre disse isso. Mulher, eu acho que é o medo de toda mãe, porque o meu filho, eu ensino ele a lavar, ele tem 6 aninhos, eu ensino ele a lavar a cuequinha dele, porque eu digo, olha, Juan, a mamãe tá aqui hoje, já bata real. Exatamente. Acho que é o medo de toda mãe, deixar o filho então, já... ela me preparou, né, para isso, para a ausência dela, mas ela tá viva aí até hoje, graças a Deus. Amém, que viva muito. Exato. E aí eu disse, não, eu vou lutar por essa família. Quando essa família começou a se estruturar, foi que aí surgiu a JB Marcenaria. E aí eu não trabalhava fora mais. Alaine, antes de você entrar nessa parte, você ficou em casa. Fiquei. E ai, como é que foi? Porque como você falou, né? Você se virava para ter o seu dinheiro. Então ficar em casa, acho que lhe fez pensar, eu sou inútil. Exatamente, foi massacrante. Foi doloroso. Não foi só difícil, não. Foi algo que, para mim, foi no limite da impossibilidade de viver sem ganhar o meu dinheiro, sem gerir, né, o meu salário, Isso. Né, aquele que eu ganhava do meu esforço. E eu comecei, foi quando eu realmente entendi a voz de Jesus sobre a minha vida. Ele realmente me chamou pelo nome, meus filhos. Acho que a Cauê tinha o quê? 1 aninho ou 2 anos. Na época, 2 aninhos, né? E aí eu entendi que eu precisava colocar o papel do marido no lugar e eu era a esposa. Eu era auxiliadora. Eu tinha que entender e praticar isso. Então, parece até uma fala religiosa, mas não era. Era para me ensinar a ser essa pessoa para ensinar outras mulheres. Principalmente no mundo hoje, né? E era isso que eu ia falar também agora, né? Porque hoje em dia, se você falar isso... Eu sou lixada. A mulherzinha, né? Que depende do homem. Meu marido é o melhor marido do mundo. É o meu. E eu quis entrar nesse assunto porque, assim, eu sei que muitas mulheres são independentes. Isso. Por N motivos. Mas chega uma fase da vida que, infelizmente, elas têm que dar uma parada e depender do marido. Isso. E às vezes ela se acha inútil. Mas é como você entrou. Foi um momento precioso, porque você também tinha que conduzir a sua família ali. Foi um momento que Deus permitiu você ali para administrar a sua família, porque você era a auxiliadora do seu esposo. Eu fiz a escolha.
eu poderia não ter escolhido, ter continuado trabalhando fora, meus filhos terem sido criados com babá ou outras pessoas, ou pela minha mãe, que quando eu trabalhava fora, a Larissa pequenininha, ela se intitulava mãe da minha filha porque ela perdeu uma filha. Sim. Tudo conectado, tudo ligadinho, tudo muito, muito fazendo sentido. E aí eu falei, epa, a mãe sou eu. Amanhã você é a avó. Você tem que se posicionar Como no avó. lugar de avó, não de mãe, né? Então isso foi uma luta de anos para que eu aceitasse isso, mas era doloroso. Eu me sentia incapaz, eu me sentia impotente, eu me sentia uma pessoa fracassada. Eu achava que eu tinha feito a escolha errada, de abrir mão de tudo. Na época, eu tinha formado em administração e eu geria, né, uma empresa na área de saúde. E aí eu larguei tudo. Eu disse, não vou mais. Né? Então, assim, para ele era difícil também, porque eu fiz com que ele entendesse que ele era o supridor da casa. E porque ele não tinha responsabilidade. Na história de vida do meu marido, ele não tinha. Ele tinha mamãe para tudo. É, mulher. E aí foi um ensinamento para ele, porque ele teve que aprender a ser o sacerdote do lar, a ser o cuidador e o provedor. Realmente Foi o uma papel escolha do homem, também. Né, do marido. Não foi nada imposto, não foi nada obrigado. Nós chegamos no entendimento. E aí nós... depois desse entendimento, chegamos a um consenso de que seria melhor e eu fui me readaptando a essa nova vida e ele também. Os nossos filhos amaram e amam até hoje. Ah, que bom. Olha, Laine, vamos dar uma pequena pausa para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta batendo nosso papo maravilhoso que eu tô amando. Gente, tá, a gente volta já já, viu? Estamos de volta com o nosso podcast e a Laine vai continuar a história maravilhosa dela que está inspirando vocês aí, que eu tô sabendo. A Laine, me conte agora. Vamos continuar, na verdade, né? Essa transição da mulher que estava cuidando da família. Você resolveu, você escolheu ou teve realmente necessidade de voltar ao mercado de trabalho? Como é que foi? Porque eu sei que as nossas vidas são feitas de fases. Isso. E toda fase é importante. Isso. Não significa que você estava em casa cuidando da sua família, você não poderia voltar ao mercado de trabalho, né? Deus proporciona tantas coisas maravilhosas e a gente às vezes não entende. Exatamente. Mas vamos ver agora na sua vida como é que foi. Vamos sim. Então, dentro desse processo, né? Passei esse tempo em casa, só que aí quando os meninos começaram a fase da adolescência para a juventude, eu senti necessidade de ter uma vida ativa, de ajudar pessoas, porque eu já trabalhava ativamente nas igrejas, né? O meu marido, eu costumo dizer que ele é marceneiro pastor. Ele não é pastor marceneiro, ele primeiro era marceneiro e se tornou pastor na época ele foi ordenado, depois que os meninos foram crescendo. E aí eu, como esposa, era muito atuante nos ministérios, né, das igrejas por onde nós passamos servindo. E isso foi tomando uma proporção dentro de mim, porque a minha área sempre era com mulheres. Ô, Alaine, ele sempre foi pastor antes, quando vocês começaram? Não, ele era do candomblé. Era, na época. Mas pode falar, fica à vontade. E aí ele era desse ritual todo muito ativo. Braço direito de um que chama Pai de Santo, né? Famoso, aqui de Alagoas, Maceió. E aí foi uma guerra muito grande, porque, como eu falei no início, né? Eu nutria esse amor que eu não sabia explicar como era, mas era o amor de Deus pela vida dele. Sim. Que veio através de Larissa, ela foi para a igreja primeiro, depois fui eu, aí Cauê já nasceu e ele veio, né? E ele foi atraído por esse amor também. Então, assim, foi tudo um processo, nada aconteceu por de acaso repente.
O acaso para a gente não existe, existe providência. Isso. Entendeu? Para a gente nutre isso. Não existe coincidência. Tem um propósito. Exatamente. Tudo tem sentido para nós. E aí foi quando comecei a trabalhar com as mulheres nas igrejas que eu disse, não, eu posso fazer algo mais. Só que a marcenaria já existia, né? Que ele trabalha como marceneiro desde os 11 anos de idade. Só que lá em São Paulo ele passou um tempo lá, depois voltou aqui para Alagoas, ele é daqui de Maceió. E aí continuou e disse, não, agora eu não quero trabalhar para ninguém mais, eu quero abrir meu próprio negócio. Só que sabe aquele marceneiro de fundo de quintal? Mulher, fale assim, aquele marceneiro raiz. Bruto é ele. O seu amor, mulher. O meu amor é tão bruto, é uma pedra bruta lapidada. Espírito Santo lapida, Espírito muito, Santo. todos os dias. E aí ele abriu a própria marcenaria. Só que eu não tinha muito envolvimento. A minha ajuda era com a casa, né? Eu cuidava bem da casa, do almoço, dos meninos, das refeições, né? Para que ele tivesse aquela mobilidade de chegar, se alimentar e voltar. Às vezes tarde da noite chegava, eu estava esperando. Sempre fui a esposa, não sou a Amélia, mas sempre fui dedicada. Sim. Em tudo que eu fiz, em toda a minha vida até aqui, eu sempre fui muito dedicada. E ele se apaixonou por isso, eu acho que por isso que ele passou a me amar. Foi. Aí ele foi abrir a marcenaria dele e foi dando proporção, que ela foi crescendo, foi construindo novos clientes e conciliando isso com o Ministério Pastoral. E chegou um tempo que ficou difícil para ele pensava em fechar. Mas era uma porta que a gente já tinha pedido a Deus para que fosse aberta. Uma vez em oração, eu lembro como hoje, ele pediu que em todo o estado de Alagoas ele fosse conhecido como JB Marcenaria. JB porque ele chama Jedson Batista. Então ele botou as siglas do nome dele na época. E nós mantivemos assim. Então ele começou a trabalhar, eu não dava muita importância, depois eu disse, não, eu posso lhe ajudar, porque eu tenho formação na área administrativa e eu posso organizar esse negócio, porque foi chegando pessoas, também, né? Chegando pessoas para trabalhar com ele, né? E como é uma área bruta, pesada, ele sempre teve receio que eu ficasse ali com ele, trabalhando diretamente. Por que você pensa nessa área? Você pensa só em homens ali atuando? Exatamente, na grande maioria, 90%. Hoje tem mudado, né? Tanto aqui em Alagoas como em outros estados tem mudado. Já existe design de móveis, não design de interiores. Design de interiores é uma formação, design de móveis é outra. Existem marceneiras, que são as marceneiras artesanais de pequenas peças, mas eu sou marceneira hoje de móveis sob medida. Então, de cozinhas, guarda-roupas, home office, mesas como essa. Você se especializou realmente nessa área para ajudá-lo. E a gente tá vendo, porque assim, é bem interessante, porque realmente você só vê homens. Isso, exatamente. E hoje estamos com uma mulher aqui, marceneira. Marceneira, exatamente. Agora, até chegar nessa decisão de eu internalizar isso, eu sofri muito, porque todo o recurso nosso financeiro para a família vinha da marcenaria. E eu não aceitava, não gostava do trabalho. A marcenaria esse ano está fazendo 15 anos de existência no mercado, em Alagoas, que a gente atende interiores e capital. E eu não tinha amor. Para mim era um trabalho pesado, era um trabalho que tirava o meu marido de casa, era um trabalho que trazia dores de clientes para a minha casa, para a minha cama, para o meu relacionamento com ele. Então eu detestava. E quando foi em 2014 para 2015, ele disse, eu vou abrir o negócio na Via Expressa, que a gente mora na parte alta de Maceió. Vou abrir esse negócio lá num galpão. Eu disse, então é a hora de eu ir, então eu vou. Mas discutíamos demais. Era difícil demais. Eu morava no Antares, então às vezes eu saía estressada e ia a pé para casa. Ele não aceitava as minhas opiniões, as minhas sugestões. Na época eu não pegava a mão na massa, como diz a história. Não cortava, não dava acabamento. Nessa época não. Era só administrativo. Mas você já entendia alguma coisa nessa época do administrativo?
Sim, do administrativo sim, Não, mas na área- da na- fabricação eu fui aprendendo com ele. Aí chegou um dado momento que eu orei, eu disse, Deus, coloca amor no meu coração pelo MDF. Eu quero sentir o cheiro do MDF, gostar do MDF. Eu quero ter prazer em ver a peça pronta, assim, acabada, lisinha. E eu dizer, fomos nós que fizemos. E entender, né? Exatamente. Aí fui entendendo o que era o parafuso, o tamanho do parafuso, para que serviu o parafuso, o que era uma cantoneira, os tipos de MDF, iluminação sobre o MDF, enfim, fui estudar. Fui estudar. Fora totalmente do seu mundo. Que você vivia antes, né? Exatamente. Que eu já vivenciava, mas eu não dava importância, eu não dava Isso. valor. Eu só queria o recurso que ele trazia para sustentar minha família. Então aí foi quando eu entrei. Quando foi o ano passado, eu me posicionei e disse agora, a partir de hoje, quem me perguntar, eu sou marceneira, Alaine Batista, da JB Marcenaria. Que foi no encontro do Business Coffee. Eu fui com Olivia Taveiros. E lá me perguntaram. E você arrasou abrindo a E boca. aí eu com vergonha falei para uma pessoa só. Mas Sério? essa uma pessoa Deus usou para abrir as portas para mim no meio do empreendedorismo feminino. Em paralelo com isso, com esse posicionamento que chegou também a mulher intencional despertada em mim. Essa mulher intencional, ela surgiu a partir da igreja, do trabalho dos ministérios, que eu disse, não, é muito pouco a gente viver somente os textos bíblicos se as mulheres se reúnem para falar das suas dores. Espera aí, eu vou criar um grupo para a gente tratar as dores. 5 pilares da nossa vida. Pessoal, familiar, social, que a gente precisa ter amigos, né, se Sim. relacionar. Profissional, que é o empreendedorismo, empresarial, e o espiritual. A gente equilibra tudo isso e a gente vive joia. Criei o GMI, o Grupo Mulher Intencional. Tudo isso em paralelo. Então, veio um crescimento, veio uma evolução que eu não conseguia ter dimensão. Hoje, já passaram pelo GMI, pelo Mulher Intencional, mais de 300 mulheres. Mulheres ajudadas por você. Quando né? eu fui fazer essas contas com a minha filha, que é a minha primeira mulher intencional, depois da minha mãe, ela disse, mãe, a gente não se dá conta. Quando eu chego hoje para fazer um orçamento, às vezes os clientes preferem que eu vá. E meu marido diz, eu fiquei para trás. Eu falei, nunca. Ao lado de uma mulher intencional, tem que ter um homem intencional. E ele é esse homem. Nós vivemos hoje intencionalmente 16.2, que é o que eu estou lançando agora. O nosso próximo passo, nosso próximo objetivo é o intencionalmente 16.2. É esse treinamento de você ter essa habilidade que eu extraí de Provérbios 16.2. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu internalizei isso na minha vida. Hoje eu me intitulo uma mulher intencional e bem-sucedida. Eu sou bem-sucedida, eu ainda tenho uma avó. 92 anos. Eu tenho a minha mãe que passou pelo câncer de mama e ela está viva, contando a vitória e as lutas que nós vivemos. E ela não confiava em Deus como confia hoje. Eu tenho pai que me abandonou, mas que eu demonstrei todo o amor. Hoje eu moro uma quadra da casa dele, tão próximo. E me disponibilizo e oro por ele, visito a ele quando posso. Demonstrei esse amor. Hoje ele formou outra família, eu tenho mais 3 irmãs por parte de pai. Hoje eu tenho meu marido há 19 anos. Quantos casamentos em segunda instância sobrevivem a esse tempo? Porque é difícil, é renúncia, é abdicação, principalmente saindo da dona de casa para se mostrar assim linda como eu estou agora, como todo mundo disse, né? Às vezes eu ouço, tão linda, tão elegante, fala tão bem, mas poxa, quantas coisas a gente passou até chegar aqui. Eu não desisti. Isso. Eu não desisti. Eu digo a minha filha, não desiste. A casamento não é mar de rosas, mas também não é só espinhos, não. Senão não seria ordenança. Justamente, né? Cresça, case, multiplique. Né?
Eu digo para o meu filho, filho, você é um homem que você vai gerar filhos. Você vai amar sua mulher como seu pai me ama, ou até melhor, ainda mais. E hoje meu marido, ele demonstra esse amor que não amava lá atrás. Hoje ele me elogia. Hoje nós saímos do quintal de casa, porque depois que a gente foi para a Via Expressa, nós quebramos financeiramente, porque eu não entendia a maneira que ele trabalhava para poder associar com as instruções e a educação que eu já tinha nesse sentido organizacional, para aplicar da maneira que eu não deixasse ele em segundo plano. Eu não poderia tirar isso dele. Ele é o dono, ele é o cabeça. Por mais que eu seja o coração que está ali pulsando, incentivando. Mas ele é o cabeça do negócio. Então eu digo sempre, eu vim para ser a marceneira junto de um marceneiro profissional excelente como ele é. Então a gente se respeita, a gente se ama, a gente tem cumplicidade, a gente divide tudo. Não existe essa do seu dinheiro é seu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. A gente trata alguns casais, sabe? Porque não tem como. É um recurso só, é um universo só. Gente. E assim, eu respeito a quem não tem, não pratica. Tudo bem, ok, tá tudo jóia. Mas a gente escolheu, a gente decidiu executar dessa maneira para ter sucesso, para ter êxito. Então, eu sou uma mulher intencional e bem-sucedida. Nós somos um casal intencional e bem-sucedido e somos uma família que trabalhamos juntos. Voltamos para o quintal de casa quando quebramos. Olha como é que foi essa fase de quebrar, porque muita gente passa por isso. Mulher, é bom tu contar esses detalhes. A gente faz parte. Gente, quebre, por favor. Fale, erre uma vez na vida, porque você aprende, você se renova, você fica mais forte. Hoje, a nossa mentalidade é outra do que quando lá em 2014. Estamos 10 anos depois. A maturidade ela não só vem com a idade, mas é com os sofrimentos. E é o sofrimento que não amadurece a gente. Com as aflições que Jesus disse, vai ter, mas tenha bom ânimo. Se eu venci comigo, em mim, você vence também. E a gente se agarrou nisso piamente. Então fomos para o quintal de casa. Passamos 5 anos. Da loja, na Via Expressa, voltou para casa. Voltou para casa. Nesses 5 anos, foi quando toda essa reviravolta aconteceu dentro de mim e dentro dele. A aceitação dele pela minha presença trabalhando junto e a minha aceitação de entender que ele é um ser diferente de mim. Ele é um homem. Executor, o perfil comportamental do meu marido é executor. Eu sou planejadora, eu sou comunicadora, eu tenho um pouquinho disso aí, de execução também, porque eu tentei trazer esse equilíbrio para a minha vida hoje, mas na época eu não tinha. Então a gente foi aperfeiçoando, minha filha formou em marketing, e aí ela veio trabalhar conosco. A equipe está crescendo. Aí a gente deu uma melhorada no tal Instagram, né? Esse negócio de mídias sociais. Isso, que é a nossa vitrine. Exato, só dá para vender por aí mesmo hoje em dia. É entretenimento? É, mas é por lá que aguça o desejo do cliente de nos procurar. E aí, quando eu saí da beira do fogão e do tanque, como diz a história, eu disse, marido, eu quero me vender. E como assim? Como assim se vender, mulher? Você tá ficando louca? Não, eu quero me vender, eu quero me lançar, eu quero aparecer, eu quero ajudar pessoas. Quero ficar rica, quero. Se Deus assim permitir nessa terra ainda, porque na glória eu sei que já é rua de ouro. Você está trabalhando para mas isso, eu estou trabalhando para isso, quero. Mas quero ajudar pessoas. Eu quero fazer com que eu realize o sonho do meu cliente e o meu cliente realize o meu sonho. Existe uma troca na vida, em tudo que você faz. Absolutamente tudo. Quando eu me descobri essa mulher intencional e bem-sucedida, eu disse, poxa, não existe nada sem motivo de existir, de acontecer. Tudo tem um sentido. Tudo. Desde a hora que você acorda até a hora que você fecha os olhos para dormir e descansar. Tudo tem um propósito, tem uma função, tem um porquê, tem um para quê. E aí você descobre o como você vai usar tudo isso. Que foi isso que eu fiz. Eu disse, marido, vamos para a principal de novo. Porque a gente precisa colocar tudo isso em prática novamente. Então ele disse, você está ficando louca? Eu disse, não.
Vamos embora. Comecei a ir para dentro da fábrica, que eu comecei a estudar sobre a execução dos projetos e ele não sabia. E fui fazendo as palestras como mulher intencional, ia para as igrejas, pregava nas igrejas, ia chamar, conciliando tudo isso e fui amadurecendo. Quando ele viu, já estava acontecendo. Eu puxava a chapa com ele, bora, bota na serra, vamos cortar. Compramos a máquina, mudamos de uma serra manual para uma esquadrejadeira. E aí a gente foi, que ela é um corte de precisão. Danifica menos a peça, para que vocês entendam, quando passa na serra. Tipo, não fica... Os fiapinhos, os dentes, isso, os dentes são mais afiados. E aí a gente foi mudando. E ele foi vendo que eu fui tomando gosto. Ele disse, agora sim, agora o negócio vai. Eu digo, agora vai. Então eu comecei, eu digo, vai, me ensina aqui a parafusar, porque tem que ter o apoio de mão e o aperto da máquina contra a peça do MDF para que você possa apertar o parafuso e ele ficar bonitinho, excelente lá no lugar, sem afrouxar, como diz a história, né? Sem desmontar. Então, fui trabalhar na pré-montagem com ele. Eu digo, agora me ensina a fitar, que a gente ainda não tinha uma coladeira, né? Uma refiladeira que a gente chama, que passa ela e ela sai com um acabamento, a gente só destopa. Tudo isso a gente fazia no estilete. Então, a gente montava aqui a peça, né, colava com cola de contato, tá, botava e botava a fita. E a fita aqui a gente tinha que ir passando o estilete, depois passar a lima e dar o acabamento. E se você vai fazer isso, eu disse, vou. Com essa unha, a gente corta a unha, besteira. Botei aqui para vocês verem, vi que eu sou chique agora. Mas a empresária. Exatamente. Fui fazer. Fui para junto, caí para dentro, como diz a história. Fui, porque a gente só conhece quando a gente tem a propriedade do realizar, do fazer. É como fazer bolo. Eu só vou saber como é que funciona e os perrengues que você passa quando eu estiver lá no fogão com você, no forno com você, naquele momento de assar que não deu certo, que ficou torto, o que aconteceu, na massa que solou, antigamente era assim, sola ainda bolo. Mulher, o meu faz muito tempo que não sola, graças a Deus. Você é profissional. Então, eu só vou saber se eu for junto com você, o tempo de bater, o tempo de colocar para assar. É na prática, ela vivendo. Na prática. Então, ele foi... Sabe quando os olhos brilham de uma pessoa que estava opaca? Meu marido, ele estava assim. Ele estava sobrecarregado, ele estava pesado, ele estava triste. E eu via que ele estava triste. E eu falando, olá, querida mulher intencional, querido homem intencional. E o meu homem intencional arrasado. Eu disse, não posso deixar assim. E toda vez que chegava, fechava um contrato, fechava um serviço, aí ele dizia, prepara aí esse contrato. Às vezes ele esquecia, não fazia, era de boca, aquela coisa. Eu digo, não, vamos padronizar esse negócio. Vamos fazer uma logomarca, vamos fazer papel timbrado, vamos fazer... A gente tudo entrega certinho, hoje, né? Nossos contratos, os clientes amam, isso. Tem presentinho dentro deles. Por quê? Porque tem que ter um toque feminino. Um atendimento diferencial também, né? Exatamente. E eu defendo muito, mas muito. E não é porque é esse negócio de, porque é crente, não é isso, não. Princípio. Eu não consigo ser feminista, mesmo trabalhando com um bando de homem. Mesmo, às vezes, falando firme com ele, precisando tomar decisões sérias. Porque quando se trata de dinheiro, o negócio é sério. Ou vai ou quebra. E ele passou isso na pele, nós passamos. E não é o dinheiro em si, é a responsabilidade do sonho. É o que você faz com ele. E também você tá ali realizando o sonho daquela pessoa que ela confiou em você, na sua mão. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a fazer tudo isso, ele começou a entender que realmente... poderia ceder algumas coisas para mim, eu respeitando o limite dele, ele respeita o meu. Não consigo ser feminista, eu sou feminina mesmo. Sou. Às vezes a gente tá no meio da fabricação, eu dou um cheiro nele, chamo ele de lindo, sabe? Ele todo suado, que ele trabalha com a mão na massa até hoje, mesmo a gente tendo, né, uma equipe não é muito grande ainda, como eu quero, mas esse ano eu entrei num processo de expansão da JB Marcenaria, ela já é bastante conhecida, tem mais de 5.000 seguidores, quase 5.000 seguidores, todos os projetos que estão lá são nossos, realização nossa. Então, isso é um privilégio. Então, agora a gente está no processo de expansão. Voltamos para um galpão, na principal ali, na parte alta também, porque a gente mora lá, na Cachoeira do Mirim, e estamos trabalhando em conjunto, em família, é um negócio de família.
Assim como Mulher Intencional, também eles são envolvidos, né? Quando a gente tem os encontros, ele também está, eu dou a palavra junção, para né? ele, o tempo dele também se conectar, porque a gente tem a ideia de que os maridos entendam esse projeto. Gente, tem muitos grupos de mulheres empreendedoras por aí afora. Tantos que às vezes a gente nem consegue participar de todos. Mas não dá para esquecer daquele homem, daquele pai, daquele filho que você deixou em casa, as mães solo, né? Deixa o filho e ele diz, poxa, minha mãe só vive fora e eu? Só quer saber de mulher, de Só grupo quer de saber mulher. de grupo de mulher, de empreender, de vender. Como é que está a sua família? Como é que está você? Como é que está o seu entendimento com tudo isso? Busque o equilíbrio, que tudo vai bem, entendeu? Foi assim que eu comecei a praticar. Isso não é jargão meu, isso não é fala para vender mais, não é. É o que você vive. Eu vivencio isso. E aí trouxe ele para entender, hoje nós estamos lá há uma semana. Mas já é uma vitória. Começamos esse mês, entrei numa mentoria de mentalidade de sucesso para poder ampliar essa questão empresarial, né, o negócio, e ir gerindo da maneira coerente. Acertar sempre nós não vamos. Perfeitos não somos. Vai ter aquele cliente que vai reclamar? Vai. Vai ter aquele projeto que vai desandar do prazo de entrega? Vai. Mas eu vou te entregar. O meu compromisso com o meu cliente tem sido esse, o nosso tem sido esse. Então, assim, toda mulher que chega perto de mim, ela é transformada na hora em intencional e bem-sucedida. Linda sua história, Alaine. E assim, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui. Obrigada. E assim, é uma história diferente, porque ninguém imagina ver uma mulher nessa área, atuando, e com os obstáculos que você vivenciou, né? Tanto na área profissional como na pessoal, e você se superou. Hoje vocês conseguiram se reerguer, tá? Novamente com a loja de vocês. E assim, isso é inspiração para outras, porque quebrar é fácil. Muito. E se levantar é para poucos. Exatamente. E você não desistiu, você realmente foi uma mulher assim. O seu marido é o cabeça, você foi o resto do corpo. Isso, exatamente. E conduziu direito essa missão que Deus lhe confiou. E hoje vocês estão aí, você está aqui hoje, tendo a oportunidade de contar a sua história para outras mulheres, para outros homens, para uma família que pode se unir, porque hoje tem sua filha também que ajuda vocês. E mostrar que é possível a família viver daquele negócio, viver os obstáculos, todas as dificuldades e vencer juntos. Exatamente. Então, assim, eu tenho certeza que outras pessoas se inspiraram na sua história. Isso. E agradeço muito. Obrigada. E antes da gente encerrar, eu quero que você fale as suas redes sociais, o pessoal, tanto do grupo de mulheres, grupo de família, vamos assim dizer, isso, né? Exato. E da loja de vocês, pode deixar aí para o pessoal começar a seguir, ver como é que vocês trabalham, já pedi orçamento, fique à vontade. Meninos e meninas, estamos abertos a fazer orçamento nas nossas redes sociais, marcenaria.jb, né? E as mulheres que têm aparecido, têm se conectado comigo, aquelas que têm trazido algo que, sabe, tem a empatia, né? Gosta do que eu falo, de como eu me comporto, do que eu vivencio, é o Mulher Intencional, @Mulher Intencional. Então, são as duas redes que eu me comunico. Tem o pessoal, mas eu estou tentando desativar ele para poder ficar só no Mulher Intencional e na marcenaria, porque os nossos conteúdos, eles são de família, mas eles estão totalmente ligados com isso aí, com esse projeto. E esse projeto, Intencionalmente 16.2, ele está sendo lançado com força total, com todo o poder de Deus para abençoar vidas, como tem abençoado a minha vida. Então, e esse projeto as pessoas encontram no seu Instagram? Vão encontrar. Eu estou lançando aqui em primeira mão, quentinho saindo do forno, mas vão encontrar lá no @Mulher Intencional. E algumas pinceladas do que a gente vai promover na marcenaria, marcenaria.jb. Aguardem. Deixa eu deixar um recado, posso rapidinho? Sim. Mulher de marceneiro, quero muito falar com você, me aguarde que eu vou entrar em contato com você. Mulher de marceneiro tem que sair de trás do tanque também e ajudar o camarada lá. Isso. Ele precisa de você. Eu preciso fazer alguma coisa por essas famílias, por essas mulheres. Porque elas estão esquecidas e acham que não pode, que não é possível. E eu tô aqui, é possível.
Tá mostrando que é possível, não é isso? É sim. Obrigada, Laine. Nada, gente, querida. até a próxima. Aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast Entre Elas. Beijo.